Jornal. Câmara dos Deputados. Vítima de violência doméstica pode ter prioridade para matrícula em creche. Parlamentares destacam avanços na legislação sobre agrotóxicos. Escola sem partido ainda provoca divergências entre deputados. Boa noite. Para Valdenor Pereira, do PT da Bahia, o projeto Escola Sem Partido deveria ser denominado Lei da Mordaça, porque, na sua avaliação, nega a liberdade de cátedra, criminaliza o pensamento livre, crítico e plural dos professores e ainda impede a escola de promover a formação do aluno para o exercício da cidadania. Valdenor Pereira comemora o arquivamento do projeto, argumentando que o texto também afronta a Constituição e é nocivo à educação do país. Só para se ter uma ideia, ele afronta o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a liberdade de manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ele também afronta o artigo 205, que estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. E também afronta o artigo 206, que diz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, e estabelece ainda a gestão democrática do ensino público, a valorização dos profissionais da educação escolar. Valdenor Pereira acrescenta que a proposta também desrespeita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece o pluralismo das concepções pedagógicas e também a gestão democrática da escola. Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, também classifica o projeto Escola Sem Partido como a Lei da Mordaça, porque, segundo ela, a proposta tenta acabar com a manifestação do pensamento crítico no ambiente escolar e coloca em risco a liberdade de expressão. Margarida Salomão registra ainda que o Escola Sem Partido ameaça a democracia, porque tem o objetivo de instituir no país a escola de um partido só. A chamada escola sem partido, de fato, é uma escola com partido. É fundamental para o processo de formação que os alunos sejam expostos a uma diversidade de posições diferentes. Ninguém quer fazer a cabeça dos alunos. Nós queremos dar condições para que os alunos próprios se formem e possam pensar com a sua própria cabeça. É um projeto que coloca em sério risco a liberdade de expressão tanto dos professores como dos alunos das escolas. Quando nós temos uma educação democrática, nós criamos condições para que isso não aconteça. Já pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, defende o projeto Escola Sem Partido e rebate os argumentos de quem afirma que a proposta visa causar constrangimento aos professores. O deputado reitera que os educadores devem conversar, dialogar e ensinar, mas nunca induzir o aluno a adotar uma ideologia político-partidária. O parlamentar afirma que durante o período eleitoral houve denúncias de que muitos professores estariam persuadindo e pressionando os alunos a adotarem posições de modo a favorecer determinados partidos políticos. O projeto Escola Sem Partido ele não tem nada a ver com questões religiosas, com lei da mordaça para os professores. Na verdade, significa não termos partidos políticos direcionados ao aluno. A nossa questão com a escola é exatamente você levar conhecimento aos alunos dentro daquela grade curricular. A nossa grande preocupação é exatamente com o que aconteceu nesse período onde muitos professores buscaram catequizar os alunos, levando-os a seguir um partido dentro da escola. Então a nossa luta é para que não tenhamos ideologias partidárias sendo pregadas, defendidas e tentando fazer com que os alunos se tornem discípulos ou soldados de partido, quer seja de esquerda, quer seja de direita. O projeto Escola Sem Partido foi arquivado, mas pastor Eurico espera que com a posse da nova legislatura, o assunto volte a ser discutido no Congresso Nacional. Educação. Mulheres em situação de violência doméstica e familiar podem passar a ter prioridade para matricular os filhos em centros de educação infantil. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Mônica Tati. O projeto, de autoria da deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, altera a Lei Maria da Penha, acrescentando o direito à matrícula nas escolas às proteções já existentes. Segundo Giovânia, o objetivo é dar mais um suporte para as mulheres vítimas de violência. E essas vítimas acabam saindo da sua região, do seu bairro, da sua cidade onde moram, até para se afastarem do agressor, e com isso as crianças acabam perdendo
a vaga na escola, na creche, da onde faz parte. E, com isso, se inscreve numa outra. Porém, numa fila, a mesma sequência das outras crianças. Então, o que nós fizemos nesse projeto é que os filhos dessas vítimas tenham realmente prioridade para dar continuidade a seus estudos. A proposta já foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O relator na comissão, o deputado Saraiva Felipe, do MDB de Minas Gerais, apresentou parecer favorável à proposta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional coloca como dever do Estado a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência das crianças, a partir de 4 anos de idade. No entanto, Saraiva Felipe lembra que muitas vezes a demanda é superior à capacidade dos estabelecimentos e que a medida é justa para garantir mais um amparo às famílias que sofrem com a violência doméstica. O projeto será analisado agora pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Se for aprovado, segue direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Agricultura. Recentemente, uma comissão especial da Câmara aprovou a proposta que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que deverá ser implantada por meio de incentivos a projetos agroecológicos, capazes de controlar as pragas com menos dependência de produtos químicos. Para Bom Gás do PT gaúcho, a aprovação da Pnara, como ficou conhecida a proposta, representa um alento para a agricultura, que poderá produzir alimentos livres de agrotóxicos, tanto para consumo interno quanto para exportação. O Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, ele vem nesse sentido, reequilibrar a natureza, usar menos venenos e garantir que o consumidor tenha uma alimentação de qualidade. Ou seja, o que nós queremos é comida limpa na mesa do povo, das crianças, da alimentação escolar, em todos os lugares. Então, eu fiquei feliz por ter conseguido auxiliar na aprovação deste programa, que nós queremos ainda consolidá-lo, porque foi aprovado na comissão, consolidá-lo na votação no plenário. O Brasil precisa e o Brasil vai se afirmar no mundo se puder oferecer também para exportação, além da alimentação para o seu povo, produtos de qualidade com redução de agrotóxicos, com comida mais limpa. Pedro Kzai, do PT catarinense, também comemora a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos em comissão especial da Câmara. O parlamentar acentua que a Pnara representa um passo importante para a agricultura brasileira. No entendimento de Pedro Kzai, todos ganham com a nova política, desde os produtores até os consumidores, que terão acesso a produtos mais saudáveis. Ainda de acordo com o parlamentar, o equilíbrio ambiental também terá mais chances de ser mantido. A Política Nacional de Redução de Agrotóxico parte do princípio de proteção aos agricultores, proteção aos produtores rurais, porque hoje, se pegarmos o meu exemplo de Santa Catarina, cada 100 pessoas que têm câncer, 18 são agricultores. É a profissão mais atingida por incidência de câncer em Santa Catarina. As várias notícias na imprensa nacional mostrando que o veneno numa lavoura está atingindo outras, ou seja, vai destruindo o ecossistema, vai destruindo seres vivos, vai destruindo o meio ambiente. A ciência, a tecnologia mostra que é possível produzir economicamente, com alta produtividade, sem uso de agrotóxico. Então nós estamos mostrando que uma política nacional de redução de agrotóxico ganha o agricultor, ganha o meio ambiente, ganha a sociedade e ganha o consumidor. Por outro lado, Luiz Nishimori, do PR do Paraná, destaca a aprovação de seu parecer em uma outra comissão especial, que discutiu mudanças na legislação brasileira sobre agrotóxicos. O parlamentar afirma que a proposta moderniza o texto legal, permitindo o aumento e a diversificação da produção de alimentos, além de garantir mais rapidez no registro de novos produtos. O projeto inova principalmente para trazer novas moléculas, trazer produtos mais modernos que precisam de menos aplicações. Buscamos também a maior celeridade no registro de produtos novos, já que atualmente pode-se levar até 8 anos. Muitas vezes, quando o produto é autorizado, está defasado. Em países como Estados Unidos e Austrália, por exemplo, o prazo médio de registro é de 3 anos. Com a nova lei, as associações de agricultores poderão solicitar a inclusão das pequenas culturas nos registros.
Luiz Nishimori acrescenta que nenhum órgão perderá sua competência se a proposta for aprovada pelo plenário da Câmara. Ele assegura que a Anvisa continuará analisando o risco toxicológico dos pesticidas, o IBAMA, o risco ambiental, e o Ministério da Agricultura, a eficiência agronômica. Saúde. Foi sancionada recentemente, sem vetos, a lei que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS para ajudar as santas casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, comemora a aprovação do auxílio financeiro para as instituições de saúde. De acordo com Gilberto Nascimento, as santas casas e hospitais filantrópicos desempenham um papel fundamental, principalmente nos pequenos municípios. O deputado explica o que vinha acontecendo com essas instituições. Muitos hospitais, para poder manter muitas vezes sua folha de pagamento, ou mesmo quando era benemérito, que tem muita gente lá trabalhando por um preço pequeno, mas de qualquer forma tinha que comprar medicamentos e equipamentos. E normalmente essas santas casas se endividam muito e elas vão ao sistema financeiro. Só que no sistema financeiro é impossível pagar os juros. Então, o que nós fizemos? Nós criamos aqui uma linha de crédito com recurso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS, para socorrer as santas casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Claro que o Fundo de Garantia é o dinheiro do trabalhador, é um dinheiro muito mais barato, não entra o sistema financeiro no meio e, consequentemente, o valor fica muito mais baixo. Então, normalmente, as santas casas agora vão ao governo, pegam o dinheiro emprestado do Fundo de Garantia e conseguem pagar as suas dívidas e manter-se, pelo menos, atendendo a população. Integrante da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, Flávia Moraes, do PDT goiano, ressalta que o colegiado tem atuado pelo fortalecimento de políticas públicas que ajudem na prevenção e no combate à doença. Nós temos lutado através da frente parlamentar, que tem acompanhado e monitorado o serviço de atendimento ao paciente de câncer. Nós sabemos que ainda é um grande desafio, que o SUS é um grande avanço para a saúde pública do Brasil, mas não consegue ainda atender 100% das demandas. Estamos monitorando e acompanhando a expansão do serviço de radioterapia e nós precisamos levar o acesso ao atendimento a todos os cantinhos do Brasil. Precisamos estar aí ampliando, facilitando o acesso das pessoas aos exames preventivos, que com certeza vão auxiliar muito nessa doença que tem cura, se for descoberta no começo. Flávia Moraes registra ainda que a Frente Parlamentar apoiou a aprovação de várias leis para ajudar no combate ao câncer, como a lei que estabelece um prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento no SUS, e também a lei que permite aos trabalhadores se ausentarem do serviço até 3 dias por ano para a realização de exames preventivos. Indicado para assumir a presidência da Frente Parlamentar da Medicina, Irã Gonçalves, do PP de Roraima, agradece o apoio que teve de todas as entidades médicas do país. O colegiado deverá ter a composição renovada a partir de 1º de fevereiro, quando começa a nova legislatura. Médico oftalmologista Irã Gonçalves afirma que a frente incentivou a criação do Instituto Brasil da Medicina e vai continuar contemplando sugestões da categoria médica e contribuindo para tornar a saúde mais acessível, especialmente para a população que vive no interior do país. Nós temos profundas diferenças no nosso país. Agora mesmo isso ficou evidenciado com essa saída dos médicos cubanos do Brasil. E apesar de toda a mobilização que o governo fez para que médicos brasileiros ocupassem os espaços, tem muitos médicos brasileiros que não têm condição, por falta de uma política adequada de saúde, de remuneração. Os médicos brasileiros normalmente não vão para os vazios do Brasil. Então isso será uma política que a gente vai tentar fomentar aqui dentro, junto com o governo brasileiro, para garantir mais acesso à saúde àquelas pessoas que moram, por exemplo, lá nas fronteiras longínquas desse país, que às vezes a única relação de saúde que eles têm são com médicos estrangeiros, inclusive nem tem CRM no nosso país. Economia. Coordenador da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, cobra a definição de políticas públicas para reconhecer o etanol como uma matriz energética economicamente viável e ambientalmente sustentável. Ele ressalta os desafios do colegiado para ajudar o setor. Nós temos buscado ampliar a utilização do etanol. Quando o etanol começou, ele era mais caro que a gasolina. Hoje custa menos e, se não fosse o etanol, nós teríamos grande
poluição. O etanol, quando é produzido, ele gera muito mais emprego do que a gasolina. Portanto, é um setor muito importante. São milhares de empregos em todo o país. É o setor da cana-de-açúcar que faz com que o Brasil tenha o etanol, que é exatamente o combustível hoje para enfrentar as mudanças do clima, considerado o melhor combustível de todo o mundo. E nós estamos agora numa briga importante para poder consolidar e ampliar a produção de etanol, que é favorável para o meio ambiente, que gera muito mais empregos e que é o nosso combustível verde-amarelo. Outro ponto positivo para o setor, segundo Arnaldo Jardim, foi a sanção em 2017 da lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio. O objetivo, de acordo com o deputado, é dobrar a produção do etanol, tornando o Brasil líder na chamada economia verde, de baixo carbono. Justiça. A proposta que extingue o foro privilegiado para autoridades em casos de crimes comuns, com exceção dos chefes dos 3 poderes, foi aprovada em comissão especial da Câmara. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, elogia a aprovação do texto e afirma que a medida vai ajudar a acabar com a impunidade no país. Infelizmente, aqui no Brasil, em torno de 58 mil pessoas são diferentes perante a Constituição Federal. Eu diria que este privilégio é a irmã gêmea da corrupção, da impunidade. Então, aprovamos na comissão especial a extinção deste privilégio. A minha PEC era 247, que foi a pensada, extinguia inclusive até para presidente da República. Mas votamos o projeto que veio do Senado, então conseguimos um entendimento, apensamos todas as propostas nesse sentido e votamos então a proposta do senador Álvaro Dias na comissão especial. Então agora acabamos com esse privilégio de sermos diferentes de 220 milhões de habitantes aqui do nosso Brasil. Temos que ser todos iguais perante a Constituição. Celso Maldaner acredita que a proposta de emenda à Constituição será aprovada pelo plenário da Câmara ainda no primeiro semestre de 2019. Reeleito com mais de 100 mil votos para o segundo mandato na Câmara dos Deputados, Luciano Duce, do PSB do Paraná, renova seu compromisso de atuar de acordo com a vontade dos brasileiros. Luciano Duce agradece a confiança que recebeu nas urnas e ressalta que, além de defender os direitos humanos e uma educação de qualidade, vai continuar priorizando sua atuação em favor da saúde pública. Colocar sempre como prioridade a área da saúde, que é a área onde a gente atua bastante. Eu sou deputado federal que mais atua nos grandes hospitais do Paraná, tem um grande trabalho junto aos hospitais, junto aos profissionais da área da saúde e também trabalhar bastante na área da educação e na defesa dos direitos humanos. São tarefas importantes para serem cumpridas no nosso próximo mandato e espero que a gente possa estar atuando de acordo com a vontade do povo, como aconteceu agora recentemente na votação pelo fim do foro privilegiado para praticamente 55 mil autoridades, dando o direito de todo mundo ser julgado perante a justiça da mesma forma. Então, quero me comprometer com o povo do Paraná e do Brasil de fazer um grande trabalho em favor do nosso povo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Minuto do TCU. Um patrimônio cultural da humanidade tem valor excepcional e universal. Atualmente, são 779 patrimônios culturais mundiais e 14 deles estão localizados no Brasil. O primeiro Eu Fiscalizo de 2019 fala sobre a importância dos patrimônios culturais brasileiros. Reportagens mostram como é o repasse de verbas para a conservação dos bens culturais e naturais do Brasil e a implantação de infraestrutura turística. Nesta edição, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, são os destinos escolhidos para mostrar as riquezas culturais e históricas do país. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.